ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 8. João, no capítulo 8. João 8. Versos de 1 ao 11. É uma historinha aí nossa bastante conhecida. Alguns de nós já ouvimos muitos sermões sobre ou em cima, baseados nessa história. Eu gostaria de convidar a amada igreja que ficasse de pé, não que sentado não seja de reverência, mas que nós possamos expor as nossas vozes melhor, porque nós vamos ler esse texto de forma responsiva. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão estar lendo os pares. Assim até o versículo 11, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensina através dela. Que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia de nós e fale ao nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, absolver o ensino que o Senhor tem para nós nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, aprender do teu evangelho, para que nós possamos viver do teu evangelho, para que nós possamos, ó Pai, ó Senhor Jesus, pregar esse evangelho com as nossas vidas, com as nossas ações, com tudo que temos e com tudo que somos, para a honra e a glória do teu nome, é que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, era a ocasião, essa atmosfera, onde ocorreu tudo isso, era no momento de festa no povo de Israel, né? Se você for um pouquinho antes, essas festas, eram aquelas festas que Deus ordenou a Moisés lá em Levítico, né? A festa dos tabernáculos. Essa festa está descrita lá em Levítico, no capítulo 33, do versículo 33, no capítulo 23, dos versos 33 ao 44, né? Onde o Senhor no 42 e no 43 ele fala: 7 dias habitareis em tenda de ramo, todos os naturais de Israel, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então,
essa era a festa em que eles estavam. Essa festa era uma festa que remetia o judeu, ou o povo judeu, a lembrar da saída do êxodo do povo que saiu do Egito e que foi para a terra prometida. Essa festa, ela remetia o povo a pensar na dependência que ele tinha de Deus. Essa festa, todas as pessoas saíam de suas casas, iam para cabanas e ficavam nas cabanas. E ali durante todos aqueles 7 dias, eles ficavam lendo, o Velho Testamento. Entre todos os livros que eu me recordo, no terceiro dia era lido o livro de Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes fica maravilhado com os ensinamentos que tem em Eclesiastes. E aí essa festa está acontecendo. Todo o povo vinha para Jerusalém. Todo o povo vinha para se reunir. E no meio desse povo vinham os escribas e os fariseus. Mas dessa vez a festa estava diferente. Tinha um estranho. Tinha Jesus. E uma particularidade que eu acho muito interessante no Evangelho de João, é que o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, mas também todos os encontros de Jesus apresentam o Evangelho, que é o Evangelho de confrontamento. É o Evangelho que te leva a refletir sobre você, sobre onde você está caminhando, sobre quem você é, e o que você precisa fazer para se tornar melhor. Jesus era um estranho, com ensinamento estranho no meio daquele povo. Logo, ele despertou entre os religiosos da época, despertou certos inimigos. Cresceram certos inimigos, E esses inimigos, então, começaram a pensar: o que nós vamos fazer para eliminar esse que surge no meio de nós? E que o ensinamento dele tem crescido. Então arquitetaram um plano que era para encurralar Jesus, para deixar Jesus sem saída. E eles vieram com essa proposta que está descrita aqui na história que nós acabamos de ler, de João 8, 1 até o versículo 11. Eles chegam para Jesus, articulados, bem arquitetados. Eles pegam uma mulher em flagrante, arquitetam seu plano e vêm. A Bíblia fala que eles vieram encurralar Jesus para terem do que o acusar. Irmãos, eu quero começar a pensar com vocês a partir de agora. Os escribas e fariseus, eles vêm como religiosos fazendo coisas da religião. Arquitetando planos. Eles vêm, a Bíblia fala que eles vieram, e Jesus estava ensinando outras pessoas, eles jogaram a mulher ali, a Bíblia fala que posteriormente eles colocaram ela de pé, e então interrogaram Jesus, perguntando as perguntas capciosas que eles formularam para Jesus. Primeira, a religião vem estabelecendo os seus padrões, e é uma coisa da religião. Esse homem, esse novo ensinador que surgiu no meio do povo, ele não se encaixa nos padrões da religião. Esse homem não é dos nossos. Ele não defende os nossos interesses. Esse homem que vai às periferias, esse homem que encontra um doutor da lei, lá em João no capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos, e fala que esse homem tem que nascer de novo. Esse homem que vem no sábado em direção à festa, e que para num tanque e cura um homem que era aleijado, e eles não ligavam para mais, a religião ela não liga para mais nada. Aquele homem era aleijado, a Bíblia fala
há mais de 38 anos aquele homem estava na beira daquele tanque. Esse homem que vem e que agora está ensinando aqui esse novo ensinamento que não se encaixa nos padrões da religião, esse homem tem que ser desmascarado como um falso mestre. Né? Esse homem, ele não se encaixa. Primeiro, Jesus era tido como alguém que não era estudado no meio do povo. Se você ver no capítulo 7, né? Capítulo 7, versículos 51 e 52, eles vão dizer que Jesus, como é que Jesus falava coisas tão maravilhosas, que ele não tinha letra, ele não era estudado, ele não frequentou nenhuma escola, ele era estranho no meio ali. E no entanto, ele tinha um ensinamento que todos gostavam, que todos se aproximavam de Jesus, o Evangelho. E aqui, meus irmãos, não é nada mais claro do que um embate entre o Evangelho de Jesus Cristo e a religião. De um lado, o Evangelho puro e pleno, aquele que leva o sujeito a um encontro com a sua realidade e a mudança de vida. E de outro lado, a religião, preocupada com os padrões dela, preocupada com os interesses próprios em defender o seu campo, defender a sua posição. Aqueles homens, eles não estavam preocupados apenas com o ensinamento de Jesus, eles estavam preocupados com os seus postos. Eram fariseus, eram escribas. A função de um escriba no meio do povo judeu era aquele que transcrevia a lei e que também era encarregado de interpretá-la. O fariseu era um grupo religioso, alguns escribas eram fariseus. Os fariseus eram aquele grupo religioso também, preocupado. Eles não se misturavam com qualquer pessoa, eles não entravam em determinados lugares, eles não frequentavam determinado ambiente. A religião está preocupada com apenas o ambiente dela. A religião está preocupada apenas em encher prédios, com pessoas que preencham os seus padrões. O Evangelho está preocupado em passar por aquele que necessita de Jesus Cristo. Então aqueles escribas e fariseus vêm com seu plano bem arquitetado e chegam diante de Jesus. Interessante que aqui eles colocaram Jesus numa posição de: você não pode sair daqui. Porque a pergunta era o seguinte: mestre, na lei de Moisés, Moisés manda apedrejar tais mulheres que cometem que vão contra a lei. E o adultério era contra a lei. Só que se Jesus dissesse assim: apedreje a mulher, Jesus estaria dando um veredito de pena de morte. E como o povo judeu era um povo sitiado, dominado pelo povo romano, só quem podia decretar tal pena sobre qualquer pessoa era o responsável legal do Império Romano. Então Jesus estaria incorrendo num crime contra o Império Romano. Logo, Jesus teria sérios problemas com o Império Romano, e aí talvez até fosse, colocado em pena de morte, e aí satisfaria o desejo ou aquilo que pretendiam os fariseus e os escribas. Por outro lado, se Jesus dissesse: não apedrejem, Jesus estaria indo contra a lei do seu povo, e tudo aquilo que ele tinha ensinado até agora iria por água abaixo. Então Jesus está ali, de uma certa maneira, encurralado, está no canto, não tendo saída. A religião, ela se preocupa em prender as pessoas. A religião está preocupada em levantar causos, discussões sem fim, que não vão a lugar nenhum. A religião está preocupada em distorcer os mecanismos para defender o seu próprio interesse.
Nesse caso aqui, a distorção se implicava sobre a mulher, porque lá onde a lei fala, em Deuteronômio 22 e 24, e Levítico 20, 10, né, sobre os crimes de adultério, ele fala que nesse caso, né, e nesse caso o apedrejamento era só para mulheres que fossem noivas e que fossem pegas em adultério. Em outros casos, a Bíblia não deixa, ou Moisés não deixa descrito que a pena de morte era apedrejamento. E um adultério é um crime que ninguém comete sozinho, né? A grande maioria das mensagens se apega nos fatos jurídicos para explicar, mas aqui a minha intenção é que os irmãos entendam a diferença entre a religião e o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que vêm em nome da religião para matar, para tentar derrubar as pessoas, que não estão interessados no renovo da vida de ninguém, isso é religião. Só que quando eles perguntam para Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava escrevendo, e escrevendo ele continuou escrevendo. Há muitas especulações sobre o que Jesus estava escrevendo ali no chão. Se você for procurar, você vai ver as mais diferentes tipos. Alguns falam que Jesus estava escrevendo as leis, alguns falam que Jesus estava descrevendo o pecado dos escribas e fariseus. O fato é que isso não é interessante aqui, porque senão estaria registrado. O fato é que Deus tem uma lição agora para nos ensinar. E aí Jesus se levanta, a Bíblia fala que eles insistiram na pergunta. E então Jesus se levanta, olha para eles. Agora imagine o suspense e a ansiedade da mulher, dos escribas e dos fariseus, e além do mais tinha outro público, aqueles que Jesus estava ensinando. E todos esperaram para ver. E aí Jesus olha para eles, e numa frase muito simples, Jesus olha para eles e fala: aquele que não tiver pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que atire a primeira pedra. Irmão, Jesus dá uma resposta clara e direta do que é o Evangelho. O Evangelho é autoanálise, é você se deparar com a sua realidade. O Evangelho, ele não mostra para o indivíduo mais do que ele é, mas mostra ao indivíduo a sua realidade. E nesse momento os escribas e os fariseus têm um choque com a realidade deles. É aquela realidade que é descrita depois de Adão, que também agora é nossa, mas Deus na sua misericórdia nos salvou. É aquela realidade em que o homem se encontra depois do pecado original. O homem depois do pecado original é alguém que não pode caminhar em direção a Deus. O homem depois do pecado original é alguém que caminha contrário ao seu Criador. O homem depois do pecado original, ele é alguém que caminha a passos largos para a perdição. O homem, se Deus não for lá com a sua graça, como ele nos alcançou, através da vida do próprio Jesus lá na cruz, nós estaríamos perdidos. Sabe por quê? A religião está preocupada em um homem auto se justificar. Na religião é o que eu posso fazer por mim mesmo, em direção ao reino de Deus. No Evangelho, é o que Deus fez por mim, para me levar para dentro da graça dEle, para o reino dEle. E aí, meus amados, a Bíblia fala que aqueles homens, em outras palavras, Jesus olhou para eles e falou: olha, eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês são transvestidos de justiça, eu sei que vocês são apenas aparência,
Eu sei que vocês não são nada do que falam. E aonde é que isso fica evidente? Se você pegar todo o capítulo de Mateus 23, você vai ver ao que Jesus fala aos escribas e fariseus. Eu vou ler pelo menos aqui os 2 primeiros versículos, para nós vermos o que Jesus tinha contra os escribas e os fariseus. Mateus 23, versículos 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, e entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. E aí Jesus continua todo o capítulo falando dos escribas e os fariseus. Mas nesse caso aqui, Jesus olha para eles e fala: aquele que não tiver pecado, eu conheço vocês, eu sei a realidade de vocês. Vocês são religiosos, interessados em segurar as suas posições, interessados em saber o que vocês podem fazer por vocês mesmos, mas vocês estão enganados. E a Bíblia fala que, acusados pela própria consciência, vão se retirando, um, a começar pelos mais velhos. E eles vão se retirando, e vão se retirando. Tem um choque com a realidade daquilo que ele é. Jesus, então, depois disso, levanta a cabeça, olha para a mulher, aquela o qual não era interesse nenhum de fazer justiça com relação a ela por parte dos escribas e fariseus, e pergunta: filha, cadê os teus condenadores? Eles não te condenaram? Ninguém te jogou a pedra? E ela fala: ninguém, Senhor. Essa mulher tem um encontro com o Evangelho, agora com aquele Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho que pega o ser que está caído, que está perdido. Ela conhecia a realidade dela, sabia do pecado dela, talvez até pensasse que merecesse tal punição, mas essa mulher tem diante de Deus uma nova chance, aquilo que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, de pegar aqueles desfavorecidos, aqueles que não estão nos padrões, antes eles estão caídos na beira dos tanques, antes eles são doutores da lei, mas acham que precisam de algo mais, e tem encontro com o Evangelho. Essa mulher, ela tem uma nova chance, e é com muita alegria no meu coração que eu faço aqui louvor à vida da Igreja Presbiteriana Gileade, porque o tempo que eu vivi aqui e o tempo que eu tenho a oportunidade de participar aqui, eu vejo que é uma igreja que vive esse Evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa aqui que se move em busca da mudança da vida dos outros, nos projetos da igreja, nas células, no serviço da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Deus possa lhes agraciar com esse Evangelho. E aquela mulher foi. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, qual é a sua posição? Se você entrou aqui como alguém
que sabe da sua realidade, que sabe do seu erro, que sabe do que você precisa melhorar, que tem consciência que você precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão amado, não saia aqui dessa noite do mesmo jeito que você entrou. Meu querido, Deus te dá uma nova chance. Se você foi flagrado pela sua própria consciência, pelos pecados que você não quer, mas você acaba cometendo contra a lei de Deus, que Deus possa colocar no seu coração o Evangelho. Se você não está nem de um lado e nem do outro, Elilson, eu não me encaixo nem do lado dos escribas, nem do lado dos fariseus. No relato aqui no histórico, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando um grupo e que logo após o episódio, Jesus volta a ensinar este grupo. Que você continue aprendendo e vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amados, que Deus possa abençoar a vida de vocês, agraciar. Antes de mais nada, eu quero colocar aqui coisas de um pastor presbiteriano que ele escreveu sobre a diferença entre o Evangelho e a religião. Não explanei sobre tudo isso porque é muita coisa, mas eu vou ler aqui de forma resumida para que nós possamos ter uma dimensão do que é Evangelho e do que é a religião. A religião muda rotinas, o Evangelho muda pessoas. A religião se propõe a ocupar prédios, o Evangelho se dispõe a ocupar mentes. A religião molda a pessoa, o Evangelho muda a pessoa. A religião consegue transformar pessoas boas em más. O Evangelho é capaz de transformar pessoas más em boas. Na religião, a verdade é uma ideologia. No Evangelho, a verdade é uma pessoa. A religião anestesia o pensamento, o Evangelho constrói a consciência. A religião se ocupa de edificar impérios, o Evangelho se compromete a edificar pessoas. A religião desafia você a ler as Escrituras, o Evangelho instiga você a encarná-las. Na religião, a confissão é uma liturgia no culto. No Evangelho, a confissão é uma liturgia na vida. Na religião, o arrependimento é um pesar por aquilo que eu faço. No Evangelho, o arrependimento é a consciência sobre quem eu sou. A religião põe a Bíblia em suas mãos, o Evangelho põe o seu coração. A religião propõe uma reforma, o Evangelho uma nova forma. Na religião há muitos culpados e muita culpa. No Evangelho há muitos culpados e nenhuma culpa. Na religião, a religião raciocina com a categoria de todos por um, o Evangelho com a factualidade de um por todos. A religião muda a forma, o Evangelho muda a forma. Vem e segue-me, propõe o Evangelho. Vem, assenta-te, propõe a religião. O Evangelho lhe desafia a seguir a Jesus, a religião se propõe a seguir a si mesmo. A religião nos leva a buscar coisas, o Evangelho nos desafia a abraçar causas. O Evangelho propõe, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A religião propõe, negue-se a sua cruz, tome a si mesmo e siga-me. A pergunta que eu tenho para fazer para encerrar essa noite: o que nós queremos viver? O Evangelho ou a religião? Que seja a vontade de todos e que seja a vontade do Criador
que todos nós queremos viver o Evangelho, como essa igreja tem vivido até o dia de hoje. Amém?